Fala rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos assistir um pouco o que os comentaristas falaram sobre o Corinthians hoje. Tem discussão sobre a renovação de Memphis Depay, elogios ao Breno Bidon, o desempenho do Garro no Corinthians esse ano, e tem a situação do nosso presidente que parece que está meio indeciso aí nessa renovação com o Memphis. Uns falam que vai renovar, outros falam que não. Então bora conferir que tem muita opinião interessante. Bom, rapaziada, quinta-feira tem Atlético Paranaense, Campeonato Brasileiro. O Corinthians encara o Inter também no domingo pela Copa do Brasil, mas tem compromisso pelo Brasileirão ainda na quinta contra o bom time do Atlético, hein? Que vem fazendo campanha e olha, no último jogo venceu o Inter, é terceiro colocado, tá 2 pontinhos do Flamengo. Então é um time que inspira cuidados. E o Fernando Diniz, ele tem um desfalque que pode parecer secundário, né? Quando a gente falar que perdeu um lateral e tal, pode não parecer muita coisa, né, quando acontece com o zagueiro, com o atacante, com o meio-campista, não, mas esse desfalque é muito sentido. Estou falando do Matheus Bidu, que enfrentou dores no pubis, né, não jogou contra o Bahia e não treinou a semana toda, pelo menos até agora. Trabalhou na parte interna, então ele segue sendo dúvida. O que eu diria é que ele praticamente está fora, né? A menos que ele treine agora na véspera, super bem, como se nada tivesse acontecido, senão ele não vai para o jogo. Só que ele não indo para o jogo, o Angileri está suspenso pelo terceiro cartão. E o Hugo, que fez aquela cirurgia de menisco e tal, depois tirou uma hérnia, enfim, tá fora de combate. Não tem outro jogador para colocar na ala esquerda. O Pedro Milans acabou entrando no segundo tempo do jogo contra o Bahia e entrou ali improvisado, mas o Milans, cara, ele não dá conta nem na direita, né? Quanto mais na esquerda. Foi uma emergência, uma improvisação ali que eu não acho que o Diniz vai fazer num jogo valendo desde o começo contra um bom adversário. Então, eu não sei realmente o que o Diniz pode fazer, mas de qualquer maneira ele vai fazer uma improvisação. O que eu acho que ele pode fazer, não é uma informação, tá? É só uma leitura analisando o elenco do Corinthians. É colocar o Matheus Pereira por ali, que é um volante canhoto, que daqui a pouco pode cumprir essa função como lateral. Nem sei se ele já fez essa função. Mas eu pensando assim, né? Caramba, que jogador ele pode botar aqui? Talvez o Matheus Pereira consiga se adaptar, porque é um jogador que tem valências defensivas, é canhoto, sabe jogar pelo lado ali, também pode ser que ajude. Zagueiro canhoto ele não tem mais também, né? Então ele tem ali o Gabriel Paulista, o Gustavo Henrique, o André Ramalho. Se ele fizer uma linha de 3, botar um ala por ali, o Caio César, só que ele vai ter que ter muita recomposição. E o Caio César joga pela direita, né? Então é difícil pensar em quem ele possa fazer ali, não sendo o Pedro Milans. Bom, diante disso, a gente tem outras situações. Na quinta-feira também está sendo aguardado, assim, com muita ansiedade, Memphis Depay no Brasil, para realizar pelo menos 2 dias de exames no CT Joaquim Grava. Esses exames eles foram uma exigência do CORE, o Conselho de Orientação, e também dos conselheiros do clube, junto ao presidente Osmar Stabile, para que eles avaliassem se tá tudo bem com o Memphis Depay. O staff garante que tá tudo certo, que ele inclusive tá apto para jogar, mas o clube preferiu submetê-lo a exames antes de formalizar o novo contrato. Então, acredito que seja uma questão apenas de praxe para saber se ele tem alguma questão. Ele teve uma lesão que atrapalhou bastante o Memphis nesse ano, então eu acho também correto você ter ressalvas físicas, né, ou questionamentos, ou saber se está tudo bem, porque são mais 2 anos, ele já tem 31 anos, ele teve um ano com dificuldades, o que atrapalhou inclusive o jogador na Copa do Mundo. Então tá tudo certo, é que a gente sabe que a motivação não é essa, né? A motivação de alguns, não vou dizer de todos, mas de alguns enfim, por não querer a renovação do contrato do Memphis e arrumar uma justificativa para isso. Mas se a preocupação existe, acho que está tudo válido. E se o jogador não tem nenhum problema grave, nenhum problema crônico, também não vejo o problema dele fazer exames e depois se colocar à disposição. O que faz com que esse trâmite todo atrase um pouco a utilização do Memphis. Porque tudo dando certo, dificilmente ele estará à disposição no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, domingo contra o Inter. Então ele, segunda-feira, aí sim, voltaria a treinar normalmente para, na quinta-feira, no dia 6, no jogo da volta, na Neoquímica Arena, ele aí sim reestrear com a camisa do Corinthians, já sob novo contrato, diante da torcida e podendo atuar depois de trabalhar toda a semana. Aí é o que deve acontecer. Então o mês está sendo aguardado nessa quinta.
faz os exames e aí, lembrando que o contrato dele encerra na sexta. Então a formalização do anúncio tem que acontecer até sexta-feira para que o Corinthians não se submeta ao transfer ban. Porque se esperar depois do dia 31, aí tem que registrar um novo contrato e aí não tem como. Não pode estar com esse impeditivo que no caso tem. O Bidon é um jogador magrão, mais grana, eu não sei como é que usa a palavra. Valorizado. Valorizado. Um ativo. É um ativo do clube. O melhor ativo que o Corinthians tem em termos financeiros. O que você pode falar dele que você jogou nessa função? Você era mais marcador, chegava o pau. Eu gostava de ser demais, Magrão. Sem te conhecer, eu sempre te dei moral. Porque eu acho que você é o jogador raiz. Agora, quando eu tenho um jogador como esse, o que falar do Breno Bidon? Você, que é um cara que sempre jogou e sabe dessa função. Cara, o Bidon é um cara que eu admiro já há muito tempo, desde quando ele surgiu no Corinthians. Primeiro porque é um jogador versátil, que joga em qualquer função do meio campo. Você colocar ele para jogar de meia, ele vai. Segundo volante, ele vai bem. Joga ele de extremo, ele consegue fazer aquele lado direito, trazendo a bola para dentro. Então é um cara muito versátil, é um ativo pro clube. Na mão do Diniz, ele tá crescendo mais ainda do que ele vinha atuando com os outros treinadores. E com certeza, se o Corinthians almejar algo dentro do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil ou da Libertadores, passa pelo Bidon. Muito mais que Memphis, viu, gente? Mais que Memphis, mais que Yuri Alberto. O organizador do time do Corinthians é Breno Bidon. É o seguinte, sabe quanto que o Palmeiras recusou do Breno Lopes? Do Flaco Lopes? 20 milhões de euros. O Corinthians entrega o Breno Bidon por 20 milhões de euros. Entrega. Olha que loucura. Mas não pode. Olha que loucura. Algema o moleque ainda, algema a família dele. Mas quem não está economizando dinheiro é o Corinthians, mas tem que vender o craque do time, que é o Breno Bidon. É muito louco isso, não é, Veloso? O André, o Breno Bidon, são esses ativos que você falou, que o Corinthians tem e que precisa nessa janela, que vai fechar dia 11 de setembro, negociar. Mas não é só o Corinthians, né? Nessa janela, que é a janela do verão europeu, todos os clubes estão de olho que precisam vender para fazer o caixa, para fechar o orçamento do ano. Então é o Corinthians, é o Palmeiras, é o Flamengo. O Corinthians precisa, Veloso? De venda. 180 milhões. De venda? De venda. Só o Bidon já dá 120. O que você pensa disso? Craque, não é só o que precisa, é o que economizou. Se a gente for lembrar aqui de Cantígio, Nossa, o menino que foi pro River depois... Sornossa, batedor de falta, especialista, fez um gol de falta no Corinthians. O que esse menino economizou de especialista dinheiro? em bola parada, o maior de todos os tempos, da vida inteira, do mundo é o Marcelinho Carioca. Como é que um que foi pro Atlético Mineiro, que saiu do Corinthians? Fausto Vera. Fausto Vera. Fausto Bom é meu tio Fausto Erra. em Rio Pardo. Você imagina o que o Corinthians economizou de dinheiro. Esse menino, pra mim, é o jogador mais talentoso do futebol. Nos últimos 10 anos aí, meu irmão, da posição dele... Parece que do é um jeito que ele joga, é um absurdo. Eu acho que não tem jogador do estilo dele, velho. E tem que fazer parte da seleção, dessa nova geração. Agora tem que ser convocado. Tem que ser convocado. E se ele for, aí pode vender por 50 milhões de euros. Quesada rapidinho. Rapidinho. Localiza. Você, diretor do Corinthians, tem só uma bala na agulha e precisa resolver. Você faz de tudo para manter o Bidon, que daqui a alguns anos vai valer muito mais do que ele vale hoje, ou pega esse dinheiro e renova com o Memphis? É só uma pergunta para mim? Fico com o Breno Bidon. Então, o Corinthians está fazendo o inverso. Vai pagar um caminhão que não tem para o Memphis e vai praticamente doar o Bidon para o futebol europeu. Rodrigo Garro, em 2026, pelo Corinthians, 34 jogos, 2 gols e 11 assistências. É o camisa 8, é o jogador com mais assistências no futebol brasileiro até o momento nesta temporada. Então, você coloca um cara como esse. Não é muito pouco, Napoleão. Eu volto já pro Memphis. Não é muito pouco por 3 volantes que joga. Ranieri, pelo amor de Deus, acho que ele perde 5 quilos cada jogo. O que esse cara é pro Corinthians, você não tem ideia. Ele é o Márcio. Ele é o Roberto Biligeiro. Ele é o Ralf. Eles são os volantes do Wilson Mano. Agora, cara, você tem o Ranieri, você tem o André, você tem o Breno Bidon. Ele não faz gol e que, por sinal, só faz simulação. O que você pensa disso, Napoleão? O futebol ele tem um momento, né? Então nós tivemos um momento ali que a coisa encaixou com o Yuri, com o Garro e com o Memphis. E por isso o cartaz ficou em alta. Se você pega uma expectativa de quando ele chegou, do desenvolvimento do Garro, você vai olhar ali em termos de gols, é pouco. Assistência, sendo o que mais está dando no futebol brasileiro, está dentro. Só que você espera muito mais do time que vai brigar na ponta. Se ele tem 7 gols aqui, ó. Muda tudo. 8 gols, vai. Muda tudo pra ele. Muda pro Corinthians. 8 gols, seu Garro. Dá 10 pontos a mais pro Corinthians. É o que eu penso como camisa 10 que fui.
Apesar dele ser camisa 8, porque o Memphis tirou a camisa 10 dele. Napoleão. É isso, porque se você tem a oportunidade ali, não é que ele está jogando mal, só que você tem uma expectativa diferente em relação ao Garro. Né? O que ele Primeiro faz com a narrador bola. que eu vejo tocar na bola com qualidade. Exatamente isso. Qual a ideia do Garro para você, Pedro Martins? Tem duas fases do Garro nesse ano. Eu acho que tem a do Dorival, que ele chega a ser banco de reservas, e aí ele não tem uma boa sequência. Só que o Fernando Diniz, quando chega, aí ele começa a utilizar melhor o Garro. Tanto que o primeiro jogo do Diniz contra a Platense fora, o Garro mete 2 assistências. Então, assim, com o Diniz o Garro é um, pré-Diniz o Garro é outro. A tendência é que ele continue crescendo, na minha visão, com o Fernando Diniz. Mas antes dos Diniz ele não estava bem, não. Então, o Garro, realmente, se a gente olhar o Garro nesse ano, o começo foi muito ruim. Mas nesse momento que a gente está falando sobre ele, embora os gols ainda sejam muito ruins, né, o número de gols, muito fraco, mas ele cresceu muito com relação a assistências. Ele é um jogador importante hoje no esquema do Diniz, porque ele se movimenta, ele ocupa espaço, ele dá essas assistências importantes. Então, para o modelo de jogo do Diniz hoje, ele é fundamental e ele passou a jogar muito mais que o Diniz, porque ele está entendendo bem a dinâmica do jogo do Diniz e isso tem ajudado a equipe. Vamos voltar no assunto, por que Samir Carvalho não cravou? Parece que eu sou obrigado a cravar, né? Entendeu? Eu não sabia que eu era o cravador. Se eu sou o cravador, porque quando eu não cravo, eu estou errado, né? Então vamos lá, por que eu não cravo? Porque o presidente Osmar Stabile ainda não sabe o que faz. Não sabe. O Memphis está vindo pro Brasil, tá? E se ele está vindo achando que ele vai assinar, já que está tudo resolvido, ele pode até assinar, repito. É porque quando a gente fala assim que não está nada resolvido, a pessoa já entende, não vai renovar. Né? Infelizmente é assim. Agora, tem pessoas que estão me assistindo aqui, que são lá de dentro do clube, que sabem como é que a banda toca. O que o cara fala hoje aqui, amanhã, 24 horas depois, já não vale mais. A própria diretoria do Corinthians, sobre a renovação do Memphis Depay, eu garanto para vocês que já mudou de ideia no mínimo umas 10 vezes. Dia 31 vence o contrato, eles não decidiram ainda se renova ou não renova, se não renova ou não renova. Entendeu? Não tem como. É uma loucura. Há uma indecisão hoje no Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians está fazendo conta. O Corinthians não queria renovar com o Memphis, não quer renovar com o Memphis. Só está renovando por causa da dívida. Eu estou falando isso para vocês, ó. Só tá renovando por causa da dívida. Pô, imagine, os caras te chamam para negociar e falam assim, ó, filho, ou tu renova com nós, ou nós não vamos parcelar isso aqui. É isso que tá acontecendo. Porque, né, o Memphis meio que ele acha que deu um checkmate, a não ser que o Osmar tenha uma carta na manga. Vamos ver qual a decisão que ele vai tomar. Ainda, segundo uma fonte me disse hoje, falta ainda resolver uma questão salarial, falta resolver a questão da premiação de metas, porque o Memphis quer também as metas no contrato. Então, assim, eu achei, sinceramente, que isso já estava mais do que resolvido. Mas não está resolvido. Pelo menos foi o que me falaram hoje. Tem a questão dos exames médicos e tem a questão do seguro, que eu já falei que já foi um problema no primeiro contrato dele, que praticamente tirou o Leonardo Pantaleão do Corinthians, né? Eu falo tirou, mas na verdade ele se retirou, porque ele queria colocar um seguro no contrato e o Augusto não quis, o Fabinho não quis e o Pedro Silveira não quis. Agora vem a questão do seguro de novo, que uma fonte hoje no Corinthians me disse o seguinte, Samir, nós vamos colocar o seguro antes de assinar, mas sinceramente eu não sei se eu vou acreditar nisso ou não, entendeu? Eu não tô falando que eu acredito, tá, Marcos? Falei, só se ele tiver, né? A mesma coisa que eu falei como opinião em relação ao Tite, que eu usei como sabedoria, que eu falei, gente, eu mostrei o vídeo aqui pra vocês, depois se alguém quiser assistir de novo, eu coloco aqui, é rápido. Eu falei, gente, o Tite pode acordar amanhã e não querer treinar o Corinthians, eu não vou cravar, beleza? E todo mundo, só você. Eu tinha uma informação que ele estava indeciso. Eu tenho uma informação que o Osmar está indeciso. Eu tenho, de novo, uma informação igual a do Tite, que o Tite estava indeciso, eu tenho a mesma informação do Osmar. Ele está indeciso, porque uma turma pede para ele não renovar, né? Uma outra turma pede para ele renovar. Uma outra turma pede para ele não renovar. Ele não sabe o que faz. Eu não vou cravar. Agora, gente, preste atenção. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Você fala, mas quem falou isso para você? Não interessa quem falou. Eu sou jornalista. Você acha que eu vou falar quem falou para mim? Pô, me ligou uma fonte, mas é super importante. Super importante. Eu não vou dizer de que setor que é do clube. Falou assim para mim, começou a falar o número dos jogadores que poderia parar de correr depois. Aí nós vamos ter o 10 sem correr, o número tal sem correr, o número tal sem correr. Eu falei pra ela, tá sabendo muito, né? Você pensa que eu não sei? Tem jogador que tá super insatisfeito com essa renovação do Memphis, que tá avançada, né? Mas não tá assinada.
O presidente do Corinthians está indeciso ainda em relação à renovação. O Corinthians está renovando mais por conta da dívida do que qualquer outra coisa. Ele vai precisar passar pelos exames médicos. Não adianta, ele não assina sem passar pelos exames médicos. Fiel, parece que as coisas não estão tão decididas como a gente achava que estava. Vamos ver aí como é que vai se desenrolar essa história. Mas agora eu quero saber, qual a opinião de vocês? Vocês concordam aí com o que os comentaristas falaram ou vocês têm uma visão diferente? Comentem aqui embaixo, deixa o like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, fiel.